um número muito grande, usado para contar coisas que não enxergamos, como as espécies químicas. Exemplos: átomos, moléculas, íons, entre outros, como elétrons, ok? Representa o número de espécies químicas na massa, em gramas, que é numericamente igual à massa atômica ou molecular de uma espécie. O valor da constante de Avogadro é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Observe esse número enorme. Ele representa a constante de Avogadro. Por que esse número é tão grande? Porque a matéria é formada por partículas muito pequenas. Essas partículas muito pequenas ou espécies químicas muito pequenas não são observadas a olho nu, mas esse valor gigante faz a gente enxergar o que é microscópio. Usando qual número, professora? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Esse número, ele pode ser escrito de uma forma mais simples. Portanto, os cientistas definiram esse número igual a 1 mol, ok? Vamos refletir um pouco mais sobre esse conceito da constante de Avogadro. Se nós pegássemos átomos do carbono, que tem massa atômica 12U, e fôssemos pesar, até atingirmos a massa que a gente consegue enxergar 12 gramas, quantos átomos eu teria nesse sistema? 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que para questão de cálculos matemáticos a gente arredonda para 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons. Se você estiver trabalhando com elemento químico, o número de Avogadro vai se referir a átomos. Se você estiver trabalhando com substância química, o número de Avogadro irá se referir a moléculas, ok? Vamos entender ainda mais esse conceito. Eu dei um exemplo aqui da massa atômica. Massa atômica é de quem? Do elemento químico cálcio, ok? Então, eu tenho 40U, que é a unidade de massa atômica. Esse valor, ele é microscópico, né? Mas eu posso convertê-lo ele para um valor macroscópico. Como? Usando a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, ou 1 mol, certo? Então, 40U, que é a unidade de massa atômica, que é a massa atômica do elemento químico Ca cálcio, vale 40 gramas, que está para 6 vezes 10 elevado a 23. Como eu estou trabalhando com elemento químico, eu faço a referência a quem? Átomos, para 1 mol. Lembram que eu falei que eu também posso relacionar esse número com moléculas, desde que eu tenha uma substância química. Quem é a substância química aqui? H2O, água. Portanto, esse número 18U, que é a unidade de massa molecular de uma única molécula, como já vimos nas aulas anteriores, eu posso converter ele do mundo microscópico para o mundo macroscópico com a relação de Avogadro, transformando em 18 gramas para 6 vezes 10 a 23, como eu tenho uma substância química, moléculas,
está para 1 mol, ok? Então, nessa balança, foi adicionado 18U, que é a massa molecular da água, até atingir que massa, que é visível ao nosso olho, 18 gramas. E foi observado que eles precisaram de quantas moléculas? Mesma quantidade de molécula, mesma quantidade que foi preciso para o exemplo anterior, 6,02 vezes 10 a 23. Nesse caso, moléculas, porque se trata de substância química. No caso anterior, átomos, porque eu estava fazendo referência a um elemento químico. Vamos exercitar o aprendizado. Questão 1. Sabendo que a massa atômica do magnésio é igual a 24U, lembrem que U é unidade microscópica, ok? Determine a massa em gramas, já é uma unidade macroscópica, né? De um átomo desse elemento, dado o constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23. Vamos lá. Eu tenho a massa atômica do magnésio. Então, esse aí é o magnésio elemento químico. Vou fazer referência a átomos, ok? Então, 24U é a massa atômica desse elemento químico. Como que eu vou converter para a massa em gramas? Usando a constante de Avogadro. Então, 24U é transformada em 24G para 6 vezes 10 a 23. Se eu tenho um elemento químico, átomos. Ele quer o quê? A massa. Unidade abaixo de unidade. Determinar a massa, Y. Está abaixo da massa, gramas. Para um átomo desse elemento. Então, qual a massa Y em gramas que eu terei para um átomo desse elemento químico? Regra de 3. Eu faço Y vezes 6 vezes 10 elevado a 23 é igual 24 vezes 1, 24. Isolo o Y igual 24. A constante de Avogadro está sendo multiplicada. Qual é o inverso da multiplicação? Divisão. Então, passa dividindo 6 vezes 10 elevado a 23. Para simplificar, eu faço a divisão de 24 por 6, que dá 4, vezes 10 elevado a 23, quando sai do denominador para o numerador, muda a carga do expoente. Se 10 mais 23, sobe 10 menos 23. Ok? Gramas. Resposta correta, letra E. Vamos exercitar. Um outro ponto. 2. 0,1 mol de alumínio, Al, contém átomos ou moléculas? Vamos lembrar um pouco. Al eu encontro na tabela periódica? Encontro. Então, é um elemento químico. Se é elemento químico, átomos. Automaticamente, eu já elimino a letra B e a letra E. Ok? Vamos lá. Então, a constante de Avogadro vai converter a unidade de massa atômica, que é microscópica, 27U, para grama, 27 gramas, que vai estar correlacionado com a constante de 6 vezes 10 a 23 átomos para 1 mol. Ele quer saber quantos átomos eu tenho em 0,1 mol. Então, 0,1 mol, mol abaixo de mol, vai estar para Y. Y vai ficar abaixo de quem? Dos átomos, já que eu tenho um elemento químico. Então, Y vezes 1, Y igual. A constante de Avogadro vezes 0,1 dá 0,1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 0,1 vezes 6 é igual a 0,6 vezes 10 elevado a 23. Quando você anda com a vírgula para a sua direita,
Você vai subindo a vírgula, subiu a vírgula, diminui um número no expoente da base 10, ok? Se desceu a vírgula, aumenta um número no expoente da base 10. Eu subi um número, ó, 6. Era 0,6, essa vírgula veio para cá, 6. Subi um número, 6 vezes 10 elevado a 22. Subi uma vírgula, perdão, eu vou diminuir um número, ok? E assim sucessivamente. Questão 3. O número de mols de metano, CH4, fórmula química CH4. Eu não encontro essa fórmula na tabela periódica, eu só encontro os símbolos dos elementos químicos. Portanto, eu não tenho um elemento, eu tenho uma substância química. Se eu tenho uma substância química, eu tenho moléculas, eu vou representar o número de Avogadro por moléculas. Então, o metano contém 2,4 vezes 10 elevado a 21 moléculas dessa substância Então, vamos lá. Eu tenho que calcular a minha massa molecular do CH4. H, eu tenho 4 átomos, eu tenho uma molécula do CH4, mas eu tenho 4 átomos do H. 4 átomos vezes... Qual é a massa atômica do H? 1. 4 vezes 1, 4. Só tenho um número oculto aqui, vizinho ao C, na parte direita aqui, inferior. 1 vezes a massa atômica do carbono 12. 1 vezes 12, 12. Somando 12 com 4, 16U. 16U é a massa molecular, MM, a massa de uma molécula do metano, ok? Ele quer saber o quê? Quantos mols eu tenho em quantas moléculas de metano? 2,4 vezes 10 a elevado a 21. Então, se 16U, que é a massa molecular do metano, eu tenho 16 gramas, para quanto? Com a constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que vai estar para 1 mol. Então, qual o número de mols de metano, mol com mol, eu vou ter para 2,4 vezes 10 elevado a 21 moléculas de metano. Aí eu faço a multiplicação cruzada, y vezes 6 vezes 10 elevado a 23 igual 2,4 vezes 10 elevado a 21 vezes 1, 2,4 vezes 10 elevado a 21. Isolando o y igual 2,4 vezes 10 elevado a 21, inverso da multiplicação, divisão, 6 vezes 10 elevado a 23. Faço a divisão 2,4 dividido por 6 dá 0,4. Conservo 10 elevado a 21. 10 elevado a 23, que está na parte do denominador, vai para o numerador, como 10 elevado a menos 23. Sempre que a base 10 muda de posição, o expoente muda a carga. 0,4 vezes produto da base 10, eu conservo a base, somos expoentes. 21 menos 23, menos 2. 0,4 vezes 10 a menos 2. Observando as respostas, eu não tenho resposta na base 10. Eu vou ter que eliminar o 10 a menos 2. Como eu vou andar a vírgula para que eu tenha expoentes positivo para eliminar isso aqui? Eu ando sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou andar 2 vezes, ok? Andando 2 vezes, dá 10 elevado a 2, com 10 elevado a menos 2, dá
10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 0,004 mol. Resposta correta, letra C. Ok? Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos básicos que são fundamentais para o desenvolvimento dos cálculos de estequiometria. Muito obrigada a todos, bons estudos, e qualquer dúvida podem contar